Então vamos lá, essa aula aqui a gente vai falar, vou mostrar aí para você como você vai ler os sinais da roleta. A gente já explicou aí como a roleta funciona em questão de números pares, números ímpares, dúzia, colunas, vermelho, preto. E aqui é muito simples, então vai ser umas aulas rápidas e bem simples. É só você seguir a inteligência artificial, só você seguir o robô e bater sua meta. Então é muito simples e fácil, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, eu tô aqui no computador, Hugo, mas eu não tenho computador. Eu sugiro que a roleta tenta fazer aí pelo o computador. Tem gente que faz aí pelo celular? Sim, tem gente que faz. Mas isso já tem que ter um pouquinho mais de experiência, porque a roleta é muito rápido, talvez você não pega o sinal, beleza? Então, a primeira coisa que eu faço aqui é... Deixa eu dar uma mexida aqui. Hugo, por que você está gravando dessa forma? Porque você acredita que tem gente que reclama que não consegue enxergar isso aqui, ó. Aí eu faço isso aqui assim. Então, da melhor maneira possível para ser bem mais didático. Primeira coisa que eu faço, eu entro na Estrela Bet e já de cara aí já ligo, né? Já entro dentro da plataforma. Se você for pegar o sinal dentro da roleta e for para dentro, aí para clicar lá, porque lá tem dentro da roleta tem aí, né, o link aqui para entrar. Então, se você clicar e não tiver aberto, provavelmente você vai perder aí o sinal. Beleza? Então, beleza. Então, vamos explicar como é chegado aí esses sinais. Toda a roleta, todo jogo da roleta que você for jogar, que você for operar, você tem que ser quebra padrão. Hugo, o que é quebra padrão? Então vamos lá, aqui ó, exemplo, por isso que eu coloquei aqui ó, 3D para você aí, ó. Roleta, aqui é o nome da roleta, auto roleta onde que o robô tá vinculado nela, beleza? Estratégia, tá? Repetição de terceira coluna. Hugo, o que é repetição de terceira coluna? A repetição de terceira coluna, o robô ele está dizendo que as últimas jogadas têm dado somente na terceira coluna. E aí ele vai aqui, ó, e ele já confirma, ó, entrada confirmada. Auto roleto, que é a mesma daqui. Estratégia, repetição de segunda coluna. O que você vai entrar? Entrada na primeira e terceira coluna. Olha aqui, ó. Ele já está analisando um aqui, ó. Vamos fazer um ao vivo. Não é essa sala não, mas vamos fazer um ao vivo. Olha o que ele está falando aqui, ó. Light roleta, tal. Repetição, terceira coluna. Beleza? Então nós vamos lá. Ó, só clicar aqui no computador. Por isso que eu falo que já é bom você já estar logado dentro da Estrela Bet, tá? Então essa aula aqui é só ensinando como você vai ler os sinais, beleza? Ó, e é o tempo certinho. Lá falou que é repetição de terceira coluna, certo? O que é repetição de terceira coluna? Aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó. Aí você viu que a gente ainda chegou atrasado? Chegou atrasado não, que eu vou jogar até aqui, ó. Repetição. Aqui e aqui. E você pode cobrir o zero. Aqui é o zero, se dá tempo. Não deu tempo, porque eu tô gravando. Então o que acontece? A plataforma, sempre o robô, ele vai pedir para você fazer aí quebra padrão. O que é quebra padrão? O quebra padrão é se ela mandar ali, ó, repetição de terceira coluna, sempre você vai jogar primeira ou segunda coluna. Existe, como explicado, são dois jogos. Tem jogo primeiro, tem jogo único e jogo, no caso, e jogo duplo. E aí eu vou estar ensinando para vocês. Então vai ter uma aula aí que vai ser ao vivo, tá? Mas aqui o que é a intenção aqui? É sempre você quebrar padrão. Então, por exemplo, aqui, ó. Por que eu falo que tem que ser aqui pelo computador? Porque você viu que é muito rápido, muito rápido. Então aqui, ó. Na verdade, eu até joguei errado, ó. Aqui, ó, era repetição de segunda coluna. Então aqui, ó. Deixa eu
voltar aqui para alguns resultados. Alguns aqui, ó. Vocês vão ver muita... Aqui, ó. Por exemplo, entrada confirmada, speed out hold, esse aqui é exemplo, ó. Repetição de números altos. O que o robô tá falando? O robô tá falando que só deu um número alto nas últimas jogadas. O que você vai fazer? Entrada de números baixos. Simples e fácil. Acabou. Aí vamos supor, hoje, quando ele manda a análise do mercado, para você não perder tempo, aí você já aperta aqui. Aí você já vai lá, vou dar um exemplo, tá? Já olha, se às vezes tem a ferramenta, né, que é o computador, muito ajuda. Então, assim, talvez você tenha um computador aí que ele é bem lento e tal, pode vir te atrapalhar. Então, o que acontece? Você clicou, você vai verificar. Olha, você pode verificar. Aqui, posso tentar abrir aqui, ó. Aí sempre você vai verificar. Aqui, por exemplo, são os últimos números. E aí o que acontece? Você vai verificar mesmo se tá dando só números baixos, aí você vai jogar no número alto. Qual que é o número alto? Aqui, ó. No 19,36. Então, deixa eu fechar aqui. É muito simples de ler os sinais aqui dentro aí da plataforma, dentro do robô de sinais. Então, Hugo, repetição de terceira coluna. O que o robô está falando? Para mim entrar na primeira e segunda coluna. Hugo, mas se eu entrar em primeira e segunda coluna, eu não vou perder uma? Mas quando você joga, quando é coluna, que é a primeira, no caso que o robô está pedindo para você jogar na primeira e segunda coluna, ou até mesmo primeira dúzia ou segunda dúzia, alguma coisa assim, quando você joga e entra, você ganha 3 vezes o valor da sua entrada. Então você vai perder uma, porém você vai ficar positivo. Então sempre você vai ficar positivo. Por isso que esse robô da roleta aqui, se você aprender a jogar ele de uma maneira certa, é muito forte mesmo. Então é algo aí que pode vir a mudar. Então essa aula aqui, como eu falei, é só ensinando você a ler os sinais. Então sempre quebra padrão, sempre é o contrário. Ó, vamos supor aqui, ó. Repetição da segunda dúzia. O que entrada confirmada, repetição da segunda dúzia. Então o robô tá falando que só tá dando segunda dúzia. Como é que você vai? Você vai entrar lá, vai jogar na primeira e terceira dúzia. Hugo, aonde que é primeira e terceira dúzia? Nós já mostramos, mas eu vou mostrar mais uma vez para ficar aí bem esclarecido. E aí a gente vai fazer aí uns sinais ao vivo, ler sinais ao vivo para vocês terem uma noção. Tentar fazer um galho e tal. Então aqui, ó, vou tentar abrir mais uma vez. Beleza. Ele não falou lá que era primeira dúzia? No more bets, please. Deixa eu dar uma olhada aqui pra gente não fazer algo errado. Tá, ele pediu para entrar na primeira e terceira dúzia. Então vamos lá. Primeira e terceira dúzia, né? O que o robô tá falando, ó? Primeira dúzia e terceira dúzia. Ele leu que nas últimas jogadas, aqui só tava caindo aqui a segunda dúzia. Então aqui é primeira dúzia, segunda dúzia, terceira dúzia. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então é muito simples. Você vai pegar ali, vai jogar o valor que você quiser. Sempre pensa que você tem que fazer o gerenciamento. Então assim, é algo forte. Não jogue aí acima de 2% da sua banca. Faça aí de uma maneira profissional, que você tem certeza que você vai fechar aí todo dia positivaço. Esse robô aqui ele é muito forte. Então, tá aqui, ó. Deixa eu fechar aqui, porque senão vai ficar falando e vai atrapalhar a gente. Deixa eu ler outra aqui, ó. Aqui, ó. Repetição de números pretos. Hugo, e o que o robô tá falando, ó? Entrada... números vermelhos, então sempre ao contrário. Clicou aqui, ó. Então, ele vai abrir. Isso aqui você tem que tomar muito cuidado, ó. Às vezes, talvez você tenha uma internet fraca, o seu computador é mais lento e aí a bolinha já passou. Você sempre tem que conferir. Hugo, aonde que eu confiro aqui? Aqui, por exemplo, nessa aqui, ó, esses últimos números, ó. Aí no caso lá ele tá falando para vamos ver aqui. Repetição, a gente está dando um exemplo, né? Repetição de números
de números pretos, no caso, né? Não, aqui a gente tava aqui, ó. Números vermelhos, repetição de números pretos, entra número vermelho. Então você entrou, clicou, né? Ela abriu, você sempre vai checar aqui se realmente tá os números vermelhos. Aí você vai apostar, vai pegar o seu valor e vai jogar em números pretos, que é aqui. Simples e fácil. É isso. E sempre cobrir o zero. A gente vou falar um pouco mais sobre isso aí, sobre cobrir o zero, para vocês terem noção aí o quanto é. Então, aqui é só mostrando como você vai ler os sinais, não tem erro, ó. Então, por exemplo, ó, repetição de números pretos, então você vai jogar no vermelho. Vamos ver esse sinal aqui, ó. Repetição de números pretos também. Gente, olha o tanto de win que tem esse robô. Esse aqui, ó, joga baixinho pra você pegar, depois você pode crescer a mão, porque ele é muito, olha pra você ver, muito assertivo. É um robô onde que eu falo pra todo mundo, cara, pode bater meta com ele tranquilamente. Desculpa da aula ser extensa, porque eu tô querendo ser o mais específico possível, beleza? Então tá aqui, ó. A gente vai aí esperar, né? A próxima aula aí a gente vai fazer uma operação ao vivo. E aí já tá. Então aqui eu acho que não tem erro. Repetição da terceira coluna. Então aqui o robô tá falando aqui, ó. Repetição da terceira coluna. Esse aqui já é o resultado no caso. Que é a repetição da terceira coluna, entrada, primeira e segunda coluna. Aí aqui já deu o resultado, ó, logo de cara. Então, sempre quando ele vai, ó, ele tá entrada confirmada, ele sempre vai mandar uma mensagem primeiro que, ó, analisando roleta. Aí ele já vai mandar o link para você entrar. Pô, você já entra, mas sempre esteja aí a sua plataforma aberta para não perder tempo, porque se você entrar, vai logar, vai fazer isso tudo, aí você vai perder dinheiro aí, você não vai pegar os sinais, beleza? Então na próxima aula eu vou fazer uma operação ao vivo para vocês verem aí o quanto é interessante, e também a gente vai falar sobre a cobertura do zero, beleza?